25 de julho. Jesus aboliu os mandamentos? Está escrito na Bíblia. Veja o que está escrito na Bíblia. Em Efésios 2, 14 e 15. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, aboliu na carne, veja, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Veja que Paulo está falando aqui, no contexto que ele está falando do livro inteiro, é da inimizade que existia entre judeus e gentios. E que a interpretação de todas as leis do Antigo Testamento pelos judeus na época de Jesus Cristo haviam sido distorcidas. Paulo em nenhum momento diz que a lei foi abolida. Ele estava dizendo a lei na forma de ordenanças, que os escribas, os fariseus, ali no Sinédrio, eles interpretavam a lei. E essa interpretação estava errada. Porque eles criaram, inclusive no templo de Herodes, que estava ali no tempo de Jesus, eles colocaram até um muro de 1,20 m e disse, olha, quem passar desse muro não sendo judeu, será morto na hora. Então, não se atreva. Você não é bem-vindo aqui na nossa religião. Veja, a lei do Antigo Testamento jamais falou isso. Você não é circuncidado. Mas a circuncisão não era para odiar, não era um muro de separação. A circuncisão era só para identificar que eles eram o povo escolhido por Deus com uma missão de pregar aos gentios. Na época de Jesus, eles já achavam que eles eram o povo exclusivo, os bonzões, e que nenhum prestava mais. E de que se ele não fosse judeu, ele era impuro. Ele era uma pessoa que não deveríamos nem entrar na casa deles, comer com eles, ter amizade com eles. Então eles interpretavam as leis erradas. Na época de Jesus ali, interpretava tão errado que nem aceitaram Jesus como Messias. Eles estavam cegos. Agora, para a gente provar que Paulo não estava falando que estava abolindo, estava acabando, que Jesus acabou com os 10 mandamentos na cruz, nós podemos ler aqui que o próprio Paulo fala em Romanos, veja, Romanos 3, 31. Ele fala assim, olha, ele mesmo faz uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Porque agora é fé, não é lei. Mas o próprio Paulo, em Romanos 3, 31, diz, anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então ali, ele está falando, aboliu na carne a lei dos 10 mandamentos, ele está ficando louco? Uma hora ele fala que não aboliu a lei de maneira nenhuma.
Antes se confirmou a lei. A morte de Jesus confirmou a lei. Não, agora é a fé. Não. A fé em Jesus Cristo salva. Jesus salva. A fé sozinha não salva. Jesus salva. Mas uma vez convertido, você vai obedecer o que Deus mandou, da maneira que Ele mandou, não fazer uma interpretação errada, como os judeus fizeram. Outro texto, tem muitos, mas vamos pegar Romanos 7,12. Romanos 7,12. E diz assim, olha o que o apóstolo Paulo, que escreveu que Jesus aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Olha o que ele fala em Romanos 7,12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Como ele falaria para os Efésios uma coisa e em Romanos ele falaria outra coisa? Alguma coisa está errada. Você precisa ver o contexto. Aqui aos Romanos ele está falando que guardar a lei não salva. E não salva mesmo. É Jesus que salva. O mandamento é o resultado, a guarda dos mandamentos é o resultado de aceitação de Jesus Cristo. Ela mostra que você tem fé. Abraão foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Pelas obras. Porque as obras mostram que ele teve fé. Então aqui ele está falando disso. Em Efésios, ele está falando outra coisa. Ele está falando do preconceito que eles tinham em relação aos gentios. Então, nós devemos ter muito cuidado para não fazer uma interpretação errada. Vocês já pensaram que na volta de Jesus falar que você está errado? Quando veio pela primeira vez, Jesus falou para os judeus: vocês estão interpretando errado. Porque eles falavam assim: olha, a pessoa está doente. Ah, está doente porque ele é pecador. Interpretação errada. Então você vê várias coisas eles interpretavam errada. E Jesus veio através da cruz reconciliar tudo. Quando ele fala assim, olha, foi dito que olho por olho e dente por dente. Eu vos digo que você deve amar seu inimigo. Ele estava abolindo? Não, ele estava ampliando. Ele estava ensinando corretamente como interpretar a lei. Ele pergunta para o jovem rico. O jovem rico, ele pergunta: você guarda as leis? A lei? E o que devo fazer para ser salvo? Guardo os 10 mandamentos. Muito bem. Eu guardo todos eles. Então vai e vende tudo que tem e dá para os pobres. Ele pegou e saiu triste, porque ele não amava o seu semelhante. Como, para outro caso, como você interpreta os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Ele não aboliu os outros. Ele só está dizendo que a primeira tábua é amor a Deus e a segunda tábua é amor ao próximo. As duas tábuas dos 10 mandamentos. Né? As tábuas dos 10 mandamentos. Então, essa interpretação, eles estavam... Aí Jesus falou, você está interpretando muito bem, já não te falta muita coisa. Você está interpretando certo. Mas a liderança não interpretava certo, ensinava o povo errado.
Não seja você ensinar errado os seus membros. Você que está lendo a Bíblia, você não vai achar na Bíblia, principalmente o sábado. O problema é o sábado. O pessoal fala que anulou a lei por causa do sábado. Porque se ele falar que anulou a lei, que agora pode matar, roubar, então aí já é o cúmulo, né? Mas Deus nos abençoe. Possamos ter a mente aberta para aceitar que Jesus veio ampliar a lei. Não vai passar a lei nada, até que haja céu e terra, a lei não vai passar. Nenhum tio, nenhum jota, nada, até que tudo se cumpra. E vai se cumprir tudo isso aí quando? Na volta de Jesus Cristo. Deus te abençoe.